vamos destacar que Santa Catarina teve 323 casos de dengue confirmados entre 1º de janeiro ao dia 13 deste mês, conforme o boletim da DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, divulgado no dia de ontem. Desses, 56 foram contraídos no município de Pinhalzinho, no oeste, que já tem epidemia da doença. Desses 323 casos confirmados, 81 pacientes foram infectados dentro do estado. Na região oeste, houve 4 que pegaram a doença em Bom Jesus, 1 em Caibi, 5 em Chapecó, 2 em Modelo, 1 em Nova Erechim, 56 em Pinhalzinho, 1 em São José do Cedro e 4 em São Miguel do Oeste. Também houve um caso em Itapoá, na região norte, e 6 em Itajaí. Outros 56 pacientes foram infectados fora do estado. Os demais 186 casos confirmados estão em investigação para saber o local da transmissão. Em 1º de fevereiro, o LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, recebeu kits para diagnóstico da dengue adquiridos com recursos do Estado, com capacidade para processar 10 mil amostras. Secretária Adriana Porto Faria, obrigado pela sua participação conosco. Portanto, esses números assustam os moradores de Santa Catarina, mas é bom lembrar que o ano passado a situação era mais complicada próximo da gente, principalmente em Itajaí, que já diminuiu esse ano. Mas, é claro, todo cuidado é pouco. Realmente a situação é preocupante. A gente tem a felicidade de Tijucas não ter nenhum caso. Está sendo feito um trabalho bastante grande com relação a isso, mas a gente ainda precisa que a população colabore e que a população também faça a sua parte. A gente hoje tem no município os agentes de combate a endemias que visitam as casas, que fazem um trabalho, digamos assim, de controle da vinda do mosquito. Então, esses agentes, eles têm a função de verificar periodicamente, isso semanalmente é feito, pontos estratégicos e também armadilhas. O que é isso? Pontos estratégicos são aqueles pontos já naturais onde o mosquito poderá se proliferar. E as armadilhas são armadilhas realmente feitas, são feitas com pneus e são colocadas em alguns pontos também que a gente considera preocupante para que a gente possa detectar a presença do mosquito. Tijucas, ela está numa situação onde a gente é cortado pela BR-101 e também pela SC-410, que, com isso, poderá trazer em caminhões, em transportes, o mosquito. Poderá vir de outras cidades. E a gente tem cidades muito próximas à nossa, que já foi detectado casos da doença. Então, essas armadilhas e esses pontos estratégicos semanalmente são visitados para verificar se tem foco do mosquito, e também a visita às casas, né? Casas onde tem piscina, que não são tratadas, casas onde se elege algumas casas e se vai aleatoriamente fazer visita para que oriente a pessoa e também que possa ser verificado se existe algum ponto de água parada ou de às vezes até mesmo uma tampinha de refrigerante pode ser um criador do mosquito, se ela estiver virada com a boca para cima e com água dentro. Então, com esse período de muita chuva, o calor e as chuvas, isso é perfeito para a proliferação do mosquito. Então, isso a gente nos preocupa, né, porque se é um tempo seco, não tem água, quando não tem chuva, mas quando tem chuva, com o calor, é propício para a proliferação. Então, além dos agentes de combate a endemias, que vão nas casas, que a gente pede para as pessoas assim, que deixem entrar, que recebam orientação, porque isso vai favorecer a própria pessoa, a própria família, né? Então, vai estar recebendo uma orientação de como
se proteger e também como proteger a nossa cidade para que a gente não tenha a proliferação do mosquito. A gente já fez treinamento aos agentes comunitários, até porque a nossa equipe de combate à endemia é uma equipe pequena, tem essa função de estar verificando esses pontos estratégicos e as armadilhas. E essa orientação, então, a gente está solicitando, está treinando o agente comunitário, que hoje a gente tem uma cobertura de 100% das residências no município pela equipe DSF, para que eles possam também orientar e verificar o casa a casa. Então, hoje a gente, com isso, consegue 100% atingir a cidade, mas precisa que cada um também faça a sua parte. Além disso, nós tivemos uma reunião em janeiro, final de janeiro, com o Departamento de Obras junto, que tem nos apoiado muito, né, nessa questão, na limpeza dos terrenos. A gente tem recebido bastante denúncia, bastante solicitação de visitas de pessoas que ainda estão jogando entulho nos terrenos. Esses entulhos, além da proliferação, que poderá ter a proliferação do mosquito, ele também poderá trazer outras pragas, outras doenças, como ratos e etc. Então, foi uma outra medida já pensando na prevenção da dengue e, claro, em outras situações também, mas a prefeitura fez um alerta aos donos de terreno, a vigilância sanitária está visitando todas as denúncias que estão sendo feitas e orientando o proprietário na limpeza, se não acontecer, notificando esse proprietário e, em último caso, se ainda assim o proprietário não fizer a limpeza, não tomar providência, vai ter que ser feito pela prefeitura e vai ser cobrada uma multa que não é uma multa muito generosa, uma multa até um pouco salgada, né? Mas que é uma medida necessária, principalmente nesse período onde a gente está vivenciando aí no país e no estado de Santa Catarina uma grande proliferação do mosquito e também já a presença da doença no estado. Então, isso é bastante preocupante. Secretária, na parte de conscientização, a gente teve aí no último sábado, dia D, o pedido do governo do estado, né, para o auxílio dos municípios nessa conscientização da comunidade. Tijucas também participou, né? Sim, na realidade era uma conscientização nacional, uma solicitação nacional, que o estado também participou com o Exército, com várias cidades, e a gente fez então essa caminhada numa forma de alerta à população, onde a gente entregou no comércio folders orientando, né, as formas de prevenção para que cada um possa fazer a sua parte e também até para que a gente não fez no nosso horário de trabalho, a gente já era o dia D, a gente chamou os funcionários, a comunidade, teve pessoas que não eram do quadro, que também participaram, foi muito legal a participação. Esse chamado aconteceu na quarta-feira, na quinta-feira, então, de quinta para sexta, a gente mobilizou um grupo de pessoas para fazer isso. Além disso, a gente teve essa semana, no dia de ontem, reunião com a secretária de Educação, com a professora Lorena, que também se colocou à disposição para a gente fazer agora. Essa semana vai estar sendo feito um trabalho com os professores que estão em treinamento, para que eles possam estar orientando os alunos, e quando retornar às aulas vai ser feito ações com as crianças também. Até porque a criança ela também é um agente de informação e leva para casa essa informação e leva para os seus pais para que cada um possa também estar contribuindo. É importante lembrar que a gente não tem caso, mas o mosquito poderá estar presente a qualquer momento. Se não tiver o caso, melhor, não há transmissão. Se não tiver nenhum caso. Agora, se tiver algum caso que possa vir de outra cidade para cá e, num azar, ter o mosquito, a gente terá a proliferação da doença. Então, é preciso que a gente fique em alerta, que não pare esse trabalho, que as pessoas não se acomodem e façam nas suas casas essa prevenção. Uma coisa muito importante é a gestante, né? Agora com a identificação de que o mosquito ele também é o transmissor da Zika, que causa microcefalia.
a gestante se proteger, usar repelente, isso é muito importante, o uso do repelente pela gestante, né, que vai afastar o mosquito, qualquer mosquito que seja, né? Então, isso é muito importante que a gestante também faça, né? E também a gente está atendendo o apelo de empresas que estão nos chamando para a gente fazer a orientação nas empresas. Então, essa semana, a nossa equipe de vigilância em saúde está na Cerâmica Porto Belo, fazendo orientação aos funcionários, em todos os turnos, nos 3 turnos que a Cerâmica trabalha. Então, a gente está indo para fazer essa orientação. Ainda é importante que todas as empresas tenham essa conscientização. Tijucas, a gente tem muitas transportadoras que viajam o país todo, né? Que poderá vir larva, ou poderá vir o próprio mosquito em caminhões, né? E isso a gente tem em praticamente todas as transportadoras armadilhas para poder detectar se vem um mosquito junto. Graças a Deus a gente tem uma boa aceitação de todas as empresas, porque até para eles é uma forma de proteção. Mas é importante assim, que aquelas empresas que trabalham com alimentos, que façam a limpeza do terreno, mantenham o seu terreno limpo, porque qualquer entulho, qualquer coisa, né, que possa estar, qualquer recipiente que possa estar acumulando água, poderá ser um criador do mosquito. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Carmen, do loteamento Feller. Loteamento Feller é na Joia? Joia, né? Sim. Ao qual agradecemos por tanta participação da Carmen. Ela pergunta sobre a questão de onde é a área verde, quem é responsável pela limpeza. E ela também informa que, infelizmente, construtores estão jogando lixo das obras. Quando a gente identifica a pessoa, a gente vai notificar aquela pessoa que fez isso. Porque às vezes o terreno era verde e o próprio vizinho joga. A limpeza do terreno de área verde é responsabilidade da prefeitura, mas muitas vezes a própria comunidade se beneficia disso e joga. Então, assim, quem ver isso, verificar isso, procura filmar, procura bater foto, procura que a gente vai em busca. Mas muitas vezes a gente nem fica sabendo quem jogou aquele lixo. Até mesmo a gente tem reclamação de proprietários particulares que o vizinho jogou. E isso a gente não tem o que fazer. É uma questão de conscientização realmente, de educação do povo, de conscientização, que não deve jogar, né, o lixo no terreno. Chama um entulho, chama, um carroceiro, alguém que possa estar fazendo isso, que possa estar levando esse lixo, mas não jogue em terreno, porque o lixo que está no lado da sua casa poderá ser o transmissor da doença e que fica ao seu lado. Então, quer dizer, quem corre o maior risco é a própria pessoa que jogou o lixo. Então, isso acontece realmente, é uma questão de educação, a gente tem orientado, a gente tem notificado, mas realmente ainda acontece. E é uma questão mesmo de conscientização e de educação do povo. Então, por isso, a gente fez essa reunião, a gente divulgou em toda a imprensa a necessidade das pessoas manterem seus terrenos limpos, de não jogarem entulho em terreno baldio, que a gente vai estar passando e está fazendo. Sempre foi feito. Porém, agora, com a presença dessa possibilidade de ter, né, o mosquito no estado, com toda essa questão da dengue, do zika e da chikungunya, a gente tem recebido maior denúncia e tem ido verificar. Mas sempre que as pessoas ligam, a gente vai atrás. É importante salientar que isso sempre existiu. O mosquito sempre teve, a dengue sempre teve. Esse período é mais crítico, por quê? Porque ele se prolifera nos locais mais quentes, um clima mais quente. Então, no inverno, ele morre, ele não consegue se proliferar. Então, não há tanta preocupação. Então, não é porque daí no inverno eu posso, né? Então, vamos pensar que depois vai vir o verão e que esse mosquito vai estar presente e vai estar prejudicando a própria vizinhança, a própria comunidade.
É verdade. Nós queremos agradecer a participação, portanto, da secretária de Saúde em Tijucas, Adriana Porto Faria. Espaço aberto para as considerações finais e alguma informação relevante em relação a esse combate ao Aedes aegypti, que não é somente o combate, não é somente do poder público, é principalmente de toda a comunidade. Então, eu gostaria de agradecer o espaço e pedir, fazer um apelo à população que nos ajude nesse combate. A secretaria sozinha não vai conseguir, a prefeitura sozinha, o prefeito Valério tem se empenhado, está participando junto com a gente está fazendo a nossa parte, agora é preciso que a população também faça a sua. Então, agradecer à equipe da saúde que tem se empenhado, e a população que verificar, nos ligue. Ligue na Vigilância Sanitária, o telefone 3263-7076. Na Secretaria de Obras, o telefone é 3263-8121. A gente vai verificar, a gente vai até o local onde houver a denúncia, para a gente poder evitar que a gente tenha no município a doença. É importante salientar que nós não temos, a gente está conseguindo manter esse controle, mas se tiver algum caso e as pessoas não nos ajudarem, a gente vai ter uma epidemia como nos outros municípios. Graças a Deus, a gente não tem. Tijucas, com toda essa característica da cidade, a gente ainda não tem a doença, mas poderá ter a qualquer momento. Então, muito obrigada e agradeço mais uma vez à imprensa que tem participado sempre, e peço então que a população nos ajude fazendo a sua parte.